O juizado da infância, não de pesquisa de campo, o juizado da infância e da juventude fez na época ainda do doutor Maurício. É muito triste. A maioria morreu com doenças, o tempo é pouco, com doenças assim, sexualmente transmissíveis, morreu por abandono, outros de tuberculose, qualquer doença que degenerativa também. E é mais que a própria droga, o próprio abandono, a falta de alimentação, a questão social também que é muito grande. Então, e os outros não foram para as escolas, um formou e o resto dos outros, o outro percentual foi vítima de homicídio. Até 26 anos, você pode ver que é com muita tristeza que a gente tem que fazer esses dados, e isso aí não é estudo que a DEPAI fez, não. Foi estudo feito por um corpo técnico, com psicólogo e pesquisa de campo, visitando as pessoas, indo nos locais, os processos que já foram julgados. Então, como é que você acredita que numa ressocialização, numa mudança, com essa, se não houver radicalizar, não houver uma mudança, e colocar pessoas comprometidas realmente que deem um rumo, um destino, uma direção, para que esses adolescentes realmente tenham um futuro diferente e que a gente não tenha necessidade de você fazer um programa para a gente discutir as questões dessas, discutir coisas mais amenas, mais suaves e que realmente mostrasse adolescente na escola, uma parte lúdica, ele praticando esporte, ele trabalhando no trabalho, que fosse, tinha programas ótimos, como na época, não é questão de política partidária, trabalhando com as mãos, muitos outros programas, o Cidadão 2000, foram desativados e estão aí, os adolescentes não podem trabalhar, nem de ajudar na mãe, lavar um prato, nem nada, mas infelizmente estão nas ruas, aí praticando esses atos gravíssimos, que não tem atos pequenos mais não. Todos estão envolvidos com quadrilha. Doutora, eu agradeço muito, eu peço desculpa em nome dos nossos parlamentares que deveriam estar muito ocupados, né, porque quase não houve sessão na Assembleia esse ano, porque os deputados estão ocupados. Eu peço desculpa em nome deles por não ter se solidarizado a senhora, mas ontem eu disse e reitero, sabe, aquilo foi um atentado contra mim, contra o povo brasileiro, contra a lei, contra a ordem, contra o cidadão, contra a instituição Brasil, e a senhora tem a minha solidariedade e a minha admiração, porque apesar de todas as dificuldades, a senhora ainda insiste nessa... Eu não posso desistir. Porque se a gente que tem compromisso de desistir, se a gente jogar a toalha, que muitas vezes eu falo, a gente tem vontade, mas isso às vezes até nos impulsiona, nos dá mais vontade. Eu não tenho poder de decisão nenhuma, mas eu tenho minha voz, e enquanto eu puder falar e defender os mais fracos, as pessoas mais necessitadas, pelo menos uma palavra de amparo, sei lá, de conforto, a gente sempre usa. A delegacia sempre atende de portas abertas, e as pessoas que me procuram sabem realmente como eu atendo e de que maneira eu trato o cidadão, a cidadã que me procura. Porque ninguém, André, vai procurar uma delegacia, um hospital, porque está sadista, não está precisando. Então, quem procura um local desse, ele está fragilizado, ele está precisando de pelo menos uma pessoa que dê atenção, que ouça. Então, isso a gente, da nossa parte, onde eu trabalho, os policiais têm esse compromisso e nós temos. E eu sinto agora, assim, eu fico triste, porque não foi com Nadir Batista Cordeiro, mas foi com, como você falou, foi com o país, foi com a nação, foi com o nosso Estado, que foi um tapa na cara que deu para todo mundo, e nós estamos recebendo isso com muita tristeza. Eu fico triste, mas eu me solidarizo e peço desculpas, e o povo apoia a polícia. Pena que o mal é pequeno, mas o mal ele tem uma capacidade de superar o bem. O bem é silencioso. E o mal, doutora, ele faz muito alarde. Se a gente combatesse o mal, que é muito pequeno, né, e se o bem levantasse a sua voz, superaria esse mal. Eu agradeço demais pela entrevista da senhora, desejo uma boa sorte, que Deus a abençoe e que um dia nós tenhamos uma polícia respeitada, da mesma forma que lá no Japão, o professor... ele é respeitado, as pessoas se dobram diante do professor, que também o cidadão se dobre diante da justiça, porque só desse jeito nós vamos ter uma polícia respeitada e valorizada. Então essas pessoas que às vezes condenam a polícia, são as mesmas pessoas que depois pedem para a polícia matar. Então assim, eu peço desculpas à senhora, tenho a minha solidariedade,
Peço que Deus abençoe a senhora, toda a equipe lá, e que um dia nós possamos falar sobre coisas boas desse Brasil e não imundícies, né? Porque lá em Brasília um deputado custa 500 mil reais. O que a senhora faria aí na DEPAI com 500 mil reais, doutora? Nós estamos precisando de uma reforma estrutural e com certeza daria uns atendimentos bem melhor a quem nos procura, a quem realmente precisa de uma delegacia. Mas eu trabalho com aquilo que me oferece, procuro me desdobrar, eu em nome da equipe toda, porque esse compromisso a gente tem, e as pessoas que trabalham lá são pessoas sérias e que têm compromisso, não, além da instituição, com a sociedade, porque é essa sociedade que nos paga e nós devemos respeito a esse cidadão que procura a delegacia. Ok. Tá. Doutora, obrigado, que Deus abençoe, e obrigado por ter interrompido a agenda da senhora para falar conosco, tá bom? Mas sempre nós estamos aí para poder esclarecer, nós estamos à sua disposição. Um bom final de semana, um bom trabalho, viu? Que Deus também te abençoe, porque você é uma pessoa comprometida e um formador de opinião e trabalha com seriedade. Ok, muito obrigado, Deus abençoe também, um bom final de semana para a senhora. Obrigado, eu conversei com a doutora Nadir, que é titular da DEPAI. Vocês viram o que ela falaram? Vocês ouviram o que ela falaram? A doutora Nadir tem 39 anos de polícia. Ela diz que nunca na vida dela ela viveu situações como está vivendo hoje. Culpa desses caras que estão lá em Brasília, preocupados com a Copa do Mundo. Nós vamos gastar só no Maracanã R$1 bilhão. Vai se gastar mais lá no estádio do Corinthians, porque tem a briga do São Paulo com o Corinthians. Aí eles não querem usar o estádio de São Paulo que está pronto, não. Eles querem construir um estádio para o Corinthians. Vai mais R$1 bilhão. Então só nisso aí são 2 bilhões. Aí acaba a Copa do Mundo, vai fazer o que com esse elefante branco? Faz cemitério, ou então faz presídio. E ainda fala que o Brasil não tem dinheiro, que é dificuldade, que não sei o quê. Conversa mole para boi dormir desses picaretas que estão lá em Brasília pensando só neles. Aí chega no horário eleitoral, no período da política, aí eles querem ser seu representante, querem ser seu funcionário. Aqui para vocês, ó. Eu vou para o intervalo e já volto. Depois tem uma matéria que a Rândila fez aqui sobre essa questão aí da preocupação da... Eu não vou chamar de jovem, porque jovem é do bem. Eu vou chamar bandidos. E outras matérias também. Amanhã tem o jogo. Não saia de casa amanhã. Amanhã vai ter praça de guerra em Goiânia, tá? Dá um tempo que eu já volto.